Existe um país no mundo onde o tempo parece ter parado em dois momentos completamente diferentes ao mesmo tempo. De um lado, estruturas que foram erguidas há mais de 4.000 anos e que ainda hoje desafiam os maiores engenheiros do planeta. Do outro, uma metrópole com mais de 20 milhões de pessoas, buzinas, cheiros, poeira e uma vida que nunca para. E o mais impressionante é que esses dois mundos estão a menos de 30 quilômetros de distância um do outro. Isso é o Egito. E antes de você achar que sabe do que estou falando, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você aprendeu sobre o Egito provavelmente está incompleto. Não porque alguém mentiu para você, mas porque o Egito é um dos países mais mal compreendidos do mundo. As pessoas conhecem as pirâmides, sabem o nome de Cleópatra, talvez lembrem de alguma coisa sobre múmias. Mas o país real, aquele que existe agora, nesse exato momento, com seus conflitos, sua comida, seus costumes e seus segredos, esse Egito quase ninguém conhece de verdade. Então, nos próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo. Vamos passar pelo Egito Antigo, pelos mistérios que ainda não foram resolvidos, pelas teorias que os arqueólogos debatem até hoje. E depois a gente vai para o presente. Vamos ver como é a vida cotidiana no Cairo. O que as pessoas comem, como se vestem, como pensam. Quais são os contrastes que chocam quem chega de fora? Fica porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga um dos países mais antigos do mundo. O Egito não é um país novo que ficou famoso por um acidente histórico. Ele é literalmente uma das bases da civilização humana. Quando a Europa ainda estava na pré-história, quando grande parte do mundo ainda vivia em tendas e se movia seguindo os animais, o Egito já tinha cidades organizadas, escrita, religião estruturada, governo centralizado e construções que até hoje não sabemos exatamente como foram feitas. Isso não é exagero. Isso é simplesmente o que os registros históricos mostram. A civilização egípcia antiga durou por volta de 3.000 anos. 3.000 anos de cultura contínua, de faraós, de construção, de religião, de arte. Para ter uma ideia do tamanho disso, o período que vai do nascimento de Cristo até hoje é de pouco mais de 2.000 anos. O Egito Antigo durou mais do que isso. E o que a gente sabe sobre esse período é muito, mas o que a gente ainda não entende é igualmente impressionante. Vamos começar pelo símbolo mais óbvio, as pirâmides, mas não da forma superficial que você já ouviu falar. A Grande Pirâmide de Gizé, aquela que todo mundo conhece, foi construída há aproximadamente 4.500 anos. Ela era a estrutura mais alta que os seres humanos já haviam criado, e ficou como a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Só foi ultrapassada pela Catedral de Lincoln, na Inglaterra, no século XIV. Pensa nessa escala, uma construção que ficou sendo a mais alta do planeta por quase 4 milênios. Mas aqui está o ponto que poucos detalham quando falam sobre as pirâmides. Não é só a altura que impressiona, é o que foi necessário para fazer aquilo. A Grande Pirâmide é composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra. O peso médio de cada bloco é de 2,5 toneladas. Alguns blocos específicos pesam até 80 toneladas. E a precisão da construção é algo que ainda hoje os engenheiros olham e ficam quietos. A base da pirâmide é perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. O desvio de orientação é menor que 0,15 graus. Isso significa que há 4.500 anos, sem GPS, sem tecnologia moderna, sem instrumentos de precisão como os que existem hoje, os egípcios conseguiram alinhar uma estrutura gigantesca com uma exatidão que muitas construções modernas não alcançam. Isso levanta uma questão interessante. Como? Existem teorias, muitas. A mais aceita pela arqueologia convencional é a de que a construção foi feita por trabalhadores organizados em turnos, usando rampas, trenós de madeira, água para lubrificar o chão e um sistema logístico extraordinariamente sofisticado para a época. E existem evidências que sustentam isso. Em 2013, arqueólogos encontraram o diário de um oficial chamado Merer, que trabalhava na construção da pirâmide de Quéops. É o documento escrito mais antigo já descoberto no mundo relacionado diretamente à construção das pirâmides. E ele detalha algo fascinante. Merer descrevia exatamente como os blocos de calcário eram transportados por barco pelo rio Nilo e por um sistema de canais artificiais até o canteiro de obras. Ou seja, a logística era fluvial. Não era necessariamente arrastar tudo pela areia do deserto. Havia uma infraestrutura de transporte aquática que permitia mover os blocos de forma muito mais eficiente do que se imaginava. Isso explica uma parte do mistério, mas não explica tudo. A questão do alinhamento,
a precisão dos encaixes, o fato de que alguns blocos se encaixam tão perfeitamente que não cabe nem uma folha de papel entre eles. Isso ainda gera debate. E esse debate é legítimo. Não é coisa de lunático. É arqueólogos e engenheiros sérios discutindo como aquilo foi possível com as ferramentas da época. Se você está curtindo esse vídeo, considere se inscrever no canal. A gente faz esse tipo de mergulho profundo em países, culturas e histórias que o mundo inteiro conhece por fora, mas poucos entendem por dentro. Agora, um detalhe sobre Gizé que a maioria das pessoas não sabe. As pirâmides que a gente vê hoje não são as pirâmides originais. Elas foram modificadas pelo tempo, saqueadas durante séculos e perderam praticamente todo o revestimento externo. Originalmente, as pirâmides eram cobertas por blocos de calcário branco polido que refletiam a luz do sol. Eram literalmente brilhantes. Quando o sol batia nelas, deviam parecer estruturas luminosas no meio do deserto. Imagina ver aquilo de longe, sem saber o que era, sem contexto histórico, sem explicação. Do nada, no deserto, uma estrutura triangular gigantesca refletindo luz como um espelho. A maioria desse revestimento foi removida pelos árabes durante a Idade Média para construir mesquitas e palácios no Cairo. A pedra estava lá, era grátis e foi usada. Quase toda a camada externa foi desmontada e reutilizada. Existe um trecho na ponta da pirâmide de Khafre, onde esse revestimento ainda existe. Dá para ver exatamente como a estrutura era originalmente. Branca, lisa, polida, completamente diferente da aparência áspera e erodida que a gente conhece hoje. A esfinge é outro caso curioso. A grande maioria das pessoas sabe que ela existe, sabe que fica perto das pirâmides. Mas existe algo na esfinge que é raramente mencionado. Ela está enterrada, ou melhor, ficou enterrada por grande parte da sua existência. A esfinge foi esculpida diretamente na rocha, então ela não pode ser removida. Mas ao longo dos séculos, a areia do deserto foi acumulando ao redor dela até cobrir a maior parte da estrutura. Em certos períodos históricos, só a cabeça ficava visível. O faraó Tutmés IV, por volta de 1400 a.C., relatou ter sonhado com a esfinge, pedindo para ser libertada da areia. Ele mandou escavar e encontrou uma placa comemorativa entre as patas dianteiras da estátua, que ainda existe hoje e está no mesmo lugar. Isso quer dizer que, quando Tutmés IV mandou escavar a esfinge, ela já tinha sido esquecida e coberta pela areia. Isso aconteceu mais de 1000 anos depois da sua construção original. A história dentro da história dentro da história. Agora vamos falar sobre os faraós. E de uma forma diferente do que você provavelmente já ouviu. A palavra faraó não era um título, era uma descrição. A palavra original em egípcio antigo era Peraá, que literalmente significa a grande casa ou o grande palácio. Era uma referência à residência do rei, não ao próprio rei. Algo parecido com chamar o presidente dos Estados Unidos de a Casa Branca. A Casa Branca disse que vai fazer isso. A Casa Branca negou. É uma transferência do lugar para a pessoa. Os faraós eram vistos como intermediários entre os deuses e os seres humanos. Não era um rei comum, era uma figura divina. Alguém que, ao morrer, se tornava literalmente um deus. E isso tinha implicações práticas enormes, porque se o faraó era divino, sua morte precisava ser tratada de uma forma completamente diferente de qualquer outro ser humano. Daí vem as múmias. A mumificação é um dos processos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais perturbadores da história da humanidade. E o processo era muito mais detalhado do que a maioria das pessoas imagina. Quando alguém de importância morria no Egito Antigo, o corpo era levado para um local específico de embalsamamento. O processo completo durava 70 dias. Não era algo rápido. 70 dias de procedimentos rituais e práticos para preservar o corpo. O primeiro passo era remover os órgãos internos. Não todos. O coração era deixado no lugar porque os egípcios acreditavam que o coração era a sede da inteligência, da memória e da personalidade. O cérebro, por outro lado, não tinha nenhuma importância para eles, e por isso era descartado. A forma como eles removiam o cérebro diz muito sobre como enxergavam o corpo. Um gancho metálico fino era inserido pela narina e usado para agitar o tecido cerebral até se transformar em uma massa líquida. Depois, o corpo era virado e o líquido escorria pelo nariz. Isso é o que os arqueólogos encontraram nas múmias. Os outros órgãos, como o fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos, eram removidos com cuidado e colocados em vasos específicos chamados vasos canópicos. Cada vaso tinha a cabeça de um dos 4 filhos de Horus. Depois que os órgãos eram removidos,
O corpo era coberto por um sal chamado natrão por 40 dias. Esse sal desidratava completamente o corpo, removendo toda a umidade. Depois, o corpo era lavado, ungido com óleos e resinas aromáticas e envolto em centenas de metros de linho. O processo de enrolamento em si podia levar dias. E entre as faixas de linho eram colocados amuletos, símbolos religiosos e textos sagrados que deveriam ajudar o morto na sua jornada pelo além. Existe algo curioso nisso tudo que vai além do processo técnico. Os egípcios não estavam tentando preservar o corpo por razões científicas. Eles preservavam o corpo porque acreditavam que, para que a alma do morto pudesse existir no além, ela precisava de um corpo físico para retornar. Se o corpo se decompusesse, a alma ficaria perdida. Não haveria vida após a morte. E é por isso que a mumificação era levada tão a sério. Era literalmente uma questão de sobrevivência eterna. Isso ajuda a entender melhor por que as pirâmides existiam. Não eram apenas tumbas, eram máquinas de imortalidade. Estruturas projetadas para garantir que o faraó pudesse continuar existindo como Deus após a morte. Agora uma curiosidade que quase ninguém menciona quando fala sobre o Egito Antigo. Tutancâmon, o faraó jovem que virou símbolo de toda uma era da arqueologia, não era particularmente importante quando estava vivo. Ele era um faraó menor, que assumiu o poder com cerca de 8 ou 9 anos e morreu entre 18 e 19 anos. O reino dele não durou muito, não foi marcado por grandes batalhas ou conquistas e, historicamente, ele não teve um papel de destaque na narrativa do Egito Antigo. A razão pela qual Tutancâmon é tão famoso tem tudo a ver com um acidente da história. A tumba dele não foi saqueada. Quase todas as tumbas dos faraós foram saqueadas ao longo dos séculos. Ladrões de tumbas eram profissionais organizados no Egito Antigo e medieval. Existiam gangues especializadas nisso. A tumba de Tutancâmon foi salva por um motivo simples e irônico. Escombros de construção de uma tumba vizinha foram acumulados sobre a entrada dela e a esconderam por mais de 3.000 anos. Quando Howard Carter a abriu em 1922, o que estava dentro era absolutamente intacto. Mais de 5.000 objetos. Ouro, joias, estátuas, móveis, roupas, alimentos, tudo. O caixão interior era feito de ouro maciço e pesava 110 quilos. E isso era de um faraó relativamente menor. Um faraó de segunda ou terceira linha, historicamente falando. Imagina o que estaria dentro das tumbas dos grandes faraós. Ramsés II, por exemplo. Ou Amenhotep III. Esses jamais foram encontrados intactos. O que foi encontrado já seria suficiente para mudar completamente nossa compreensão do Egito Antigo. Fala se você sabia disso antes de assistir esse vídeo. E se você veio de indicação de alguém, esse é o tipo de conteúdo que a gente faz por aqui. Vale muito a pena se inscrever para não perder os próximos. Cleópatra é outro caso fascinante de como a história distorce a percepção. Quando você pensa em Cleópatra, provavelmente pensa em uma mulher egípcia, alguém com pele morena, maquiagem elaborada, talvez traços do que a arte popular costuma retratar. Mas Cleópatra VII, a Cleópatra famosa, a que teve casos com Júlio César e Marco Antônio, não era egípcia do ponto de vista étnico. Ela era macedônia, de descendência grega. A família dela, os Ptolomeus, chegou ao poder no Egito depois da morte de Alexandre o Grande. Alexandre conquistou o Egito no século IV a.C. e deixou um de seus generais, Ptolomeu, para governar. Por quase 300 anos, uma dinastia grega governou o Egito. Cleópatra nasceu nessa dinastia. Ela foi, aliás, a primeira da família Ptolomeu que se deu ao trabalho de aprender egípcio. Ela falava 9 idiomas: egípcio, grego, latim, aramaico, etíope, hebraico, pártico e outros. Mas seus ancestrais, os próprios governantes do Egito por gerações, sequer se importaram em aprender a língua do país que controlavam. E existe um detalhe cronológico sobre Cleópatra que sempre surpreende. Cleópatra viveu mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das grandes pirâmides. Ela morreu em 30 a.C. O iPhone foi lançado em 2007 d.C. A pirâmide de Gizé foi construída por volta de 2560 a.C. Ou seja, entre Cleópatra e a pirâmide de Gizé existem mais de 2.500 anos. Entre Cleópatra e nós, pouco mais de 2.000. Agora a gente precisa falar sobre algo que fica esquecido no meio de toda essa história. O Egito não terminou com a antiguidade. Depois dos faraós vieram os gregos, depois os romanos, depois os árabes, depois os mamelucos, depois os otomanos, depois os franceses, depois os britânicos.
e cada um desses períodos deixou marcas. A língua que se fala no Egito hoje é o árabe, mas é um árabe específico, o árabe egípcio, que é diferente do árabe padrão e diferente dos dialetos de outros países árabes. É tão diferente que um egípcio e um marroquino muitas vezes precisam de um esforço considerável para se entender. E por uma ironia histórica curiosa, o árabe egípcio acabou se tornando o dialeto árabe mais amplamente compreendido em todo o mundo árabe. Isso por causa do cinema. O Egito foi o grande produtor de cinema árabe durante o século XX. Os filmes e as músicas egípcias eram consumidos em todo o mundo árabe, e isso fez com que o árabe egípcio se tornasse familiar para centenas de milhões de pessoas que nunca estiveram no Egito. Vamos para o Egito de hoje. E a primeira coisa que você precisa saber é que o Cairo não é uma cidade que você visita com calma. O Cairo te abraça, te pega pela gola, te sacude e não te solta. É uma das maiores cidades do mundo. Estimativas colocam a Grande Cairo, considerando toda a área metropolitana, como a maior cidade da África e uma das maiores do planeta. Mais de 20 milhões de pessoas. Em alguns estudos, mais de 22 milhões. Para comparar, São Paulo, a maior cidade do Brasil, tem cerca de 22 milhões na região metropolitana. Então estamos falando de algo muito próximo dessa escala. Mas a diferença é que São Paulo é uma cidade que foi construída e expandida ao longo dos últimos 100 anos. O Cairo tem mais de 1000 anos de existência como cidade islâmica e está assentado sobre camadas e mais camadas de ocupação humana que vão até a antiguidade. Dentro do Cairo, existe uma parte da cidade chamada Cairo Islâmico. É um bairro histórico que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, mas não é um museu. É um bairro vivo. Pessoas moram lá, trabalham lá, abrem lojas lá. As ruas são estreitas, os prédios são antigos, os mercados são barulhentos. E misturado a tudo isso, existem mesquitas do século XII, madraças medievais, mausoléus e fontes que têm centenas de anos de existência. É o tipo de lugar onde você dobra uma esquina e de repente está diante de uma porta de madeira entalhada de 700 anos de idade que abre para um pátio medieval. E do lado dessa porta existe uma loja de celulares. Esse contraste é muito Cairo. Tem outra parte da cidade chamada de Cidade dos Mortos. O nome parece dramático, mas a realidade é ainda mais interessante. É um cemitério enorme com vários quilômetros de extensão, cheio de mausoléus históricos e tumbas que existem há séculos. Mas tem um detalhe: pessoas vivem lá. Famílias inteiras moram dentro do cemitério, nas tumbas, nos mausoléus, nos espaços entre as sepulturas. Isso começou historicamente porque os mausoléus egípcios tradicionais têm uma área para os vivos, onde a família podia visitar, rezar e passar algum tempo. Com o tempo, e com a pressão habitacional absurda de uma cidade de 20 milhões de pessoas, essas áreas foram se tornando moradias permanentes. Hoje a estimativa é de que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas vivem dentro do cemitério no Cairo. É uma cidade dentro de um cemitério, com escolas, lojas, eletricidade puxada de postes, crianças jogando futebol entre as sepulturas. A vida no Cairo tem um ritmo diferente do que o ocidental está acostumado. A oração islâmica acontece 5 vezes ao dia. No Cairo, isso é impossível de ignorar. Os minaretes das mesquitas estão por toda a cidade, e o chamado para a oração, o adhan, ecoa por alto-falantes espalhados por todo o tecido urbano. Às vezes, em certas áreas da cidade, as vozes de diferentes mesquitas se sobrepõem, criando uma espécie de coro polifônico que percorre os bairros. Para quem está acostumado, é simplesmente parte do ritmo do dia. Para quem está chegando do exterior, é uma das primeiras coisas que te coloca em contexto. Você está em um lugar diferente. O trânsito do Cairo é lendário entre quem viaja. Não é um trânsito como o de outras grandes metrópoles onde existem regras que as pessoas até tentam seguir. No Cairo, o trânsito tem uma lógica própria que não está escrita em nenhum manual. As faixas de rodagem são sugestões. As buzinas são o principal instrumento de comunicação entre motoristas. Não é agressividade, é informação. Uma buzina rápida pode significar: estou passando, cuidado, pode entrar, espera um pouco, ou simplesmente te vi. Para quem está acostumado, é um código. Para quem está chegando, parece caos. Pedestres atravessam as avenidas de 8 faixas com a confiança de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. E geralmente estão certos. O fluxo se abre, os carros desviam e as pessoas passam. É um sistema que funciona apesar de, na teoria, não deveria funcionar.
Agora existe algo curioso no cotidiano egípcio que surpreende quase todos os ocidentais. A hospitalidade egípcia não é protocolo social. É uma obrigação cultural profundamente enraizada. Convidar alguém para comer, oferecer chá, recusar que um convidado vá embora com fome, tudo isso não é apenas simpático, é uma questão de honra. Existe uma expressão árabe muito usada no Egito, que é Ahlan wa sahlan. Significa bem-vindo, mas não do jeito protocolar de um letreiro de hotel, é mais próximo de você estar em sua casa, trate-se como quiser. Visitantes do Egito com frequência relatam que foram convidados por completos desconhecidos para tomar chá, para almoçar, para conhecer a família. E não por interesse comercial, por genuína hospitalidade. A religião no Egito tem um peso social muito diferente do que na maior parte do Ocidente. O Egito é um país majoritariamente muçulmano. Cerca de 90% da população se declara muçulmana. Os outros 10% são principalmente cristãos coptas, que têm uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. A igreja copta alega ter sido fundada pelo evangelista Marcos no século I d.C. Isso é anterior ao estabelecimento do catolicismo como religião organizada. E os coptas têm uma língua litúrgica própria, o copta, que é diretamente derivada do egípcio antigo. Quando um padre copta ora em copta, ele está usando, com adaptações, variações da mesma língua que os faraós falavam. Isso é ao mesmo tempo extraordinário e muito pouco comentado. Quero aproveitar para dizer algo. Se você está aqui desde o começo, você já está bem dentro desse mergulho pelo Egito. Fica até o final porque ainda tem bastante coisa pela frente, incluindo a gastronomia, os contrastes sociais e alguns detalhes sobre a vida cotidiana que provavelmente vão te surpreender. E se você acha que alguém que você conhece iria gostar desse tipo de vídeo, compartilha. A diferença social no Egito é profunda e visível. O Cairo concentra muita coisa ao mesmo tempo. Existe um Cairo de shoppings modernos, restaurantes sofisticados, hotéis de 5 estrelas com vista para as pirâmides, carros importados e apartamentos que custam tanto quanto imóveis em cidades europeias. E existe um Cairo de apartamentos superlotados sem manutenção há décadas, de mercados informais onde se vende de tudo, de crianças que trabalham, de pessoas que dormem nas ruas ou nos cemitérios, como já mencionei. Esses dois Cairos existem ao mesmo tempo, às vezes a alguns quarteirões de distância um do outro. Alexandria é outro mundo dentro do mesmo país. Se o Cairo é intensidade, barulho e história empilhada sobre si mesma, Alexandria tem algo de melancólico e grandioso ao mesmo tempo. Ela foi fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. Foi por séculos uma das cidades mais importantes do mundo mediterrâneo, centro intelectual, comercial e cultural do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria, que existiu lá, era possivelmente o maior repositório de conhecimento humano que já existiu. Ninguém sabe exatamente quando ou como ela foi destruída. Provavelmente não foi um único incêndio dramático, como a história popular sugere. Provavelmente foi um declínio gradual, ao longo de séculos de invasões, descuido e mudanças políticas. Mas o fato de que esse conhecimento se perdeu, de que havia escritos de civilizações antigas que nunca mais foram vistos depois da destruição daquela biblioteca, é uma das grandes tragédias silenciosas da história humana. Alexandria hoje é diferente do Cairo de formas que vão além da física. É uma cidade mediterrânea, o mar está em todo lugar, o ar é diferente. A arquitetura colonial europeia ainda está presente nos prédios mais antigos. Tem uma nostalgia nas ruas de Alexandria que o Cairo não tem. Como se a cidade soubesse que foi maior um dia e ainda carregasse o peso disso. A gastronomia egípcia é outra área onde as expectativas do turista frequentemente não correspondem à realidade. Quem vai ao Egito imaginando uma culinária sofisticada, parecida com o que seria servido em restaurantes árabes europeus, provavelmente vai se surpreender. A comida egípcia do dia a dia é simples, farta, barata e extraordinariamente boa. O prato mais comum, aquele que está na mesa de quase todo egípcio, independente da classe social, é o ful medames. Feijão fava cozido lentamente, temperado com azeite, limão, alho e especiarias. É a comida de rua mais consumida no Egito. Existe há literalmente milhares de anos. Há registros de ful sendo consumido no Egito Antigo. É um dos alimentos com história documentada mais longa do mundo. O ta'amia é a versão egípcia do falafel. E os egípcios gostam de deixar claro que a versão deles é a original e que o falafel que o resto do mundo conhece, feito com grão de bico, é uma adaptação posterior feita em outras regiões do Oriente Médio.
O taamia egípcio é feito com fava, não com grão de bico. Fica mais úmido, mais verde por dentro, com uma textura diferente. É frito e servido com pão árabe, tomate, alface e tahine. Em qualquer esquina do Cairo você encontra uma barraca de taamia de manhã cedo. O kushari é provavelmente o prato mais único da culinária egípcia, e também o mais difícil de categorizar. É uma mistura de macarrão, arroz, lentilhas e grão de bico, coberta por um molho de tomate apimentado e cebola frita crocante. Não parece nada especialmente sofisticado, mas funciona de um jeito que é difícil de explicar. A combinação de texturas, a acidez do molho de tomate, a crocância da cebola, o amido do macarrão e do arroz, tudo junto cria algo que é muito maior do que a soma de suas partes. O kushari é uma criação histórica. Há teorias de que surgiu no século XIX a partir da mistura de influências culinárias britânicas, egípcias e indianas que circulavam no Egito durante o período colonial. O chá no Egito merece menção especial. Não é a mesma coisa que o chá em qualquer outra parte do mundo. É um ritual. O chai koshari é chá preto forte com muita açúcar, geralmente servido em copos pequenos de vidro. Existe também o chai bilnana, com hortelã. Você vai ser oferecido chá em qualquer situação no Egito. Em lojas, em mercados, na casa de alguém, em escritórios. Aceitar o chá não é apenas educação. É participar de um ritual de hospitalidade que tem uma importância social real. Recusar sem uma boa razão pode ser interpretado como frieza. Existe algo sobre a relação dos egípcios com o tempo que desconcerta quem vem de culturas ocidentais mais orientadas para a pontualidade. O conceito de bukra, que significa amanhã em árabe, é usado de uma forma muito mais fluida no Egito do que a tradução direta sugere. Bukra não necessariamente significa amanhã especificamente. Pode significar em breve, eventualmente quando for a hora certa, não agora, mas vai acontecer. É uma relação com o tempo que é mais circular do que linear. O que precisa acontecer, vai acontecer quando as condições estiverem certas. Isso pode ser um choque cultural sério para quem está acostumado a agendas, horários e cronogramas precisos, e pode parecer ineficiência para alguém olhando de fora. Mas é também, argumentam alguns antropólogos, um mecanismo de adaptação muito eficiente para uma sociedade que sobreviveu a milhares de anos de mudanças radicais. O Ramadã no Egito é uma experiência completamente diferente do que qualquer outra coisa. Para quem não está familiarizado, o Ramadã é o mês sagrado do Islã, durante o qual os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol. Não comem, não bebem, não fumam enquanto o sol está visível. No Egito, onde 90% da população é muçulmana, o Ramadã transforma completamente o ritmo da cidade. Durante o dia, a cidade fica mais lenta. Muitas lojas abrem mais tarde. O trânsito é diferente. As pessoas estão com fome e isso é visivelmente verdade. Mas ao entardecer, quando o sol se põe e o canhão dispara marcando o fim do jejum, algo extraordinário acontece. As ruas se enchem de repente. O iftar, a refeição de quebra de jejum, é uma celebração. Famílias se reúnem, restaurantes ficam lotados, mesas são montadas nas ruas em alguns bairros, há lanternas coloridas por toda a cidade, chamadas funnels, que são específicas do Ramadã egípcio. Depois da refeição, a cidade fica acordada a noite inteira. Lojas abertas, famílias nas ruas, crianças brincando às 2 da manhã. É uma inversão completa do ciclo normal de sono e vigília que dura um mês inteiro. O Egito tem algumas das praias mais bonitas do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo. Sharm el-Sheikh e Hurghada, no Mar Vermelho, são destinos turísticos globais conhecidos por recifes de coral extraordinários. O Mar Vermelho tem uma biodiversidade marinha que fica entre as mais ricas do planeta. E a grande ironia é que o turista médio que vai ao Egito para ver as pirâmides não vai até essas praias. E quem vai para as praias muitas vezes não vai até o Cairo. São dois Egitos turísticos completamente separados que coexistem no mesmo país sem muita interação. O Egito tem fronteiras com o Sudão ao sul e com a Líbia a oeste, mas a fronteira mais politicamente carregada é a nordeste, com Israel via a Península do Sinai. O Sinai é um triângulo de terra entre dois mares, o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que foi ocupado por Israel depois da Guerra dos 6 Dias em 1967 e devolvido ao Egito em 1982 como resultado do Tratado de Paz de Camp David. O Sinai é biblicamente famoso como o lugar onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos. O Monte Sinai existe e ainda atrai peregrinos de todas as religiões abraâmicas.
O mosteiro de Santa Catarina, no sopé do monte, é o mosteiro cristão continuamente habitado mais antigo do mundo. Está lá desde o século VI depois de Cristo e guarda uma coleção de manuscritos e ícones religiosos de valor incalculável. Existe algo sobre o contraste entre turismo e realidade no Egito que é importante abordar. O turista que vai a Gizé para ver as pirâmides geralmente vê um cenário muito específico. A entrada organizada, o estacionamento, as barracas de souvenir, os guias credenciados. O que muitos não percebem é que bem do lado das pirâmides, separado por uma estrada movimentada, existe um bairro chamado Nazlet El Saman. É um bairro urbano comum, com prédios, lojas, tráfego, barulho, e as pirâmides ficam literalmente no quintal de algumas casas. Existem apartamentos no Egito com vista direta para a Grande Pirâmide, da mesma forma que existem apartamentos em São Paulo com vista para o Parque Ibirapuera. É um elemento cotidiano. Isso é difícil de imaginar para quem vê as pirâmides como objetos míticos separados do mundo real. Para os moradores do bairro, elas são uma referência geográfica. Fica perto das pirâmides. Passa na rua em frente das pirâmides. A economia egípcia é um assunto que raramente aparece nas conversas sobre o país, mas ajuda a entender muito sobre a realidade cotidiana. O Egito depende de algumas fontes principais de receita. O Canal de Suez é uma das mais importantes. Quase todos os navios que precisam ir da Europa para a Ásia, ou vice-versa, passam pelo Canal de Suez. Sem ele, precisariam contornar a África toda pelo Cabo da Boa Esperança. Isso adicionaria semanas à viagem. O canal é uma das infraestruturas mais estratégicas do planeta e pertence ao Egito. A receita do canal representa uma parte significativa do orçamento do país. Em 2024, quando conflitos no Mar Vermelho reduziram o tráfego pelo canal, o impacto na economia egípcia foi imediato e significativo. O turismo é outra fonte enorme de receita, e o Egito tem uma relação complicada com isso. Por um lado, as atrações turísticas são incomparáveis. Não existe outro lugar no mundo com aquela concentração de história acessível e visível. Por outro lado, o turismo criou uma economia paralela ao redor dos monumentos históricos que têm suas próprias dinâmicas. Vendedores, guias, cavaleiros que oferecem passeios de camelo, pessoas que querem ser fotografadas com uma cobra, pessoas que querem cobrar para você fotografar qualquer coisa. Para o turista não preparado, pode ser esmagador. Para o turista que entende o contexto, faz sentido. São pessoas tentando ganhar a vida usando os únicos recursos que têm disponíveis, que são as ruínas mais famosas do mundo. A cidade de Luxor, no sul do Egito, merece um capítulo à parte. Luxor foi a antiga Tebas, capital do Egito no auge do Império Novo, o período histórico que vai de 1550 a 1070 a.C. É o período dos faraós mais famosos, Ramsés II, Tutankhamon, Hatshepsut, Amenhotep III. Luxor tem a maior concentração de monumentos da antiguidade do mundo. O Templo de Karnak, por exemplo, não é um templo. É um complexo de templos construído ao longo de mais de 2000 anos por diferentes faraós, cada um adicionando sua peça. É como um palimpsesto arquitetônico, um registro físico de 2000 anos de poder, ambição e religião sobreposta em pedra, e fica no meio de uma cidade moderna. Você passa de carro na rua principal de Luxor e do lado direito existe um templo de 3.500 anos. O Vale dos Reis fica do outro lado do Nilo, em frente a Luxor. É o lugar onde os faraós do Império Novo foram enterrados, não em pirâmides dessa vez. As pirâmides tinham se mostrado problemas óbvios. Eram visíveis de longe, anunciavam que havia riqueza enterrada e foram saqueadas. Então os faraós do Império Novo mudaram de estratégia. Mandaram escavar tumbas profundas na rocha das montanhas áridas do oeste do Nilo. A ideia era que tumbas escondidas seriam mais seguras. Não funcionou. Quase todas foram saqueadas também. Mas a arquitetura e a arte que sobreviveram, os relevos, as pinturas, os textos nas paredes, esses são extraordinários. E as paredes das tumbas do Vale dos Reis estão entre os documentos históricos mais detalhados que a humanidade tem sobre como os egípcios antigos enxergavam o universo, a morte e o que havia além. Existe uma pirâmide que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não é no Egito que costumam fotografar, não é em Gizé. É a Pirâmide Vermelha, em Dashur. É a terceira maior pirâmide do mundo e é considerada pelos arqueólogos como a primeira pirâmide de verdade. As pirâmides anteriores eram escalonadas, construídas em degraus. A Pirâmide Vermelha foi a primeira a ter faces lisas inclinadas,
o formato clássico, e ela recebe pouquíssimos visitantes comparada com Gizé. Você pode ir até lá e ter o lugar quase para você. Pode entrar dentro da pirâmide, descer pelos corredores estreitos, chegar à câmara funerária. O cheiro lá dentro é de amônia. Acredita-se que por causa de morcegos que vivem nos corredores, mas o que está lá dentro, aqueles corredores de pedra de 4.600 anos, é algo que nenhuma fotografia consegue capturar. Voltando para o cotidiano, tem um aspecto da vida egípcia que não aparece nos guias de viagem e que ajuda a entender a mentalidade local. O Egito tem uma das culturas de café mais antigas do mundo. O Ahwa, que é como chamam tanto o café quanto as cafeterias, é o coração da vida social masculina. São lugares simples, geralmente com cadeiras de plástico e mesas pequenas na calçada. Você senta, pede um café turco denso, talvez um narguilé, e conversa. Ou observa. Ou simplesmente existe. O Ahwa é onde negócios são fechados, fofocas são compartilhadas, política é debatida e horas inteiras passam sem que ninguém perceba. Em uma cidade que nunca para, o Ahwa é o lugar onde o tempo desacelera. Preciso mencionar algo sobre como os egípcios relatam a sua própria história. Existe uma identidade egípcia muito particular que não é simplesmente árabe e não é simplesmente islâmica. É egípcia antes de ser qualquer outra coisa. Um egípcio educado te dirá, às vezes com orgulho evidente, que o Egito existia antes do Islã, antes do cristianismo, antes de qualquer coisa que o resto do mundo conhece. Que os árabes chegaram no século 7 depois de Cristo. Que os romanos chegaram antes. Que os gregos chegaram antes dos romanos. Que antes de todos eles havia uma civilização que não precisava se referenciar em ninguém. Esse senso de identidade histórica profunda cria uma forma de orgulho nacional que é diferente do orgulho de países mais novos. Não é arrogância. É contexto. É o resultado de saber, no fundo de tudo, que você vem de algo muito mais antigo do que quase qualquer outro povo vivo. Existe algo sobre o rio Nilo que merece ser dito de forma direta. Sem o Nilo, o Egito não existiria. Isso não é metáfora. É geologia e climatologia. O Egito é quase inteiramente deserto. A faixa de terra fértil ao longo do Nilo é, em muitos lugares, de apenas alguns quilômetros de largura. Toda a população, toda a agricultura, toda a civilização egípcia ao longo de milênios aconteceu nessa faixa estreita. Os próprios egípcios antigos tinham uma visão de mundo binária baseada nisso. A Terra Negra, que era a terra fértil do Nilo, e a Terra Vermelha, que era o deserto estéril. Um era vida, o outro era morte. E essa fronteira ainda é visível hoje. Você pode estar no deserto e de repente ver uma linha clara onde a terra muda de cor. De areia amarela para verde, de morte para vida. É uma das imagens mais impactantes que alguém pode ver no Egito. A represa de Assuã, construída nos anos 60 e 70 com ajuda soviética, transformou completamente a relação do Egito com o Nilo. Antes da represa, o Nilo inundava anualmente. Essas cheias eram a base da agricultura egípcia. Deixavam o solo encharcado de água e nutrientes, criando as condições ideais para o plantio. Era um ciclo natural que havia funcionado por milhares de anos. A represa acabou com as cheias, controlou o nível do rio, gerou energia elétrica, mas também privou as terras à beira do Nilo dos nutrientes anuais das cheias. Hoje, a agricultura egípcia depende de fertilizantes artificiais de uma forma que nunca precisou antes da represa. É um exemplo de como uma intervenção tecnológica pode resolver um problema e criar outros ao mesmo tempo. O povo egípcio tem um senso de humor específico que os estudos de antropologia cultural costumam destacar. O humor egípcio é autorreferencial, capaz de rir de si mesmo, de suas próprias dificuldades e do governo. Existe uma tradição de piadas políticas no Egito que é muito rica, e isso numa sociedade onde a crítica política aberta pode ser arriscada. O humor funciona como uma válvula, uma forma de processar dificuldades sem confronto direto. Essa capacidade de encontrar o lado cômico em situações difíceis é parte da resiliência de um povo que sobreviveu a muitos milênios de ocupações, guerras, crises e transformações radicais. Vamos falar sobre algo que as pessoas raramente mencionam quando discutem o Egito moderno. O país é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo. Os egípcios colocam quantidades consideráveis de açúcar no chá, nos doces, nos sucos. A conafa, um doce de fios de massa recheado com queijo ou creme e banhado em xarope de açúcar, é um dos doces mais consumidos durante o Ramadã. O on ali é um pudim de pão com leite, açúcar, creme e nozes, que é considerado o doce nacional egípcio.
A sobremesa egípcia não é discreta. É intensa, doce, generosa, como grande parte da cultura local. Existe um conceito na língua árabe egípcia que não tem tradução direta, mas que captura muito sobre a mentalidade local. A palavra é ma'alesh. Significa algo como, não tem problema, deixa pra lá, tudo bem. Mas diz isso de uma forma que vai além da resignação ou da indiferença. É quase uma filosofia, uma aceitação de que nem tudo pode ser controlado, que algumas coisas simplesmente acontecem e que a vida continua. Para o visitante ocidental acostumado com eficiência, solução de problemas e responsabilização, o ma'alesh pode parecer frustrante. Mas para quem vive num país com a história de transformações que o Egito tem, talvez seja simplesmente uma forma sábia de não deixar cada obstáculo se tornar uma crise existencial. O Egito tem uma indústria cinematográfica que é a maior do mundo árabe e uma das mais antigas do continente africano. O primeiro filme egípcio data de 1896, poucos meses depois da invenção do cinema pelos irmãos Lumière. E durante décadas, o Cairo foi para o cinema árabe, o que Hollywood foi para o cinema ocidental. Atores, diretores e músicos egípcios eram celebridades em países que os egípcios jamais visitaram. Essa influência cultural suave, esse poder brando cinematográfico, criou conexões entre o Egito e o resto do mundo árabe que tem muito mais substância do que qualquer acordo político. Tem um fato sobre as pirâmides que é quase impossível de visualizar. As pirâmides de Gizé ficam visíveis de uma parte da cidade do Cairo. Em dias claros, sem muita poluição atmosférica, você pode estar num congestionamento da avenida principal do Cairo e ver as pirâmides no horizonte. A cidade cresceu em direção a elas, e as pirâmides ficaram. O crescimento urbano do Cairo foi em direção ao monumento mais antigo do mundo e simplesmente o cercou de todos os lados. Isso é profundamente egípcio de uma forma que é difícil de articular. O moderno crescendo ao redor do antigo, o tráfego em torno da eternidade. Alexandria tem um detalhe histórico que poucas pessoas sabem. Embaixo da cidade moderna de Alexandria, existem restos da Alexandria antiga, literalmente debaixo das ruas e prédios. Toda vez que alguém escava para construir algo em Alexandria, o trabalho precisa ser interrompido para que os arqueólogos examinem o que foi encontrado. O subsolo da cidade moderna está cheio de fragmentos da cidade helenística e romana. Mosaicos, estruturas, artefatos. A cidade mais nova foi construída diretamente sobre a mais antiga, e o processo de construção continua revelando camadas da história que não existem em nenhum outro lugar. Existe algo sobre o céu do deserto egípcio que virou referência, mas que é referência por uma razão. O céu do Egito, longe da poluição das grandes cidades, especialmente no Sinai e no deserto ocidental, é extraordinário. Não pela paisagem, que já é impressionante, mas pelas estrelas. No deserto egípcio, longe de qualquer luz artificial, a Via Láctea é visível a olho nu de uma forma que a maioria das pessoas no mundo moderno nunca viu. Os egípcios antigos tinham um conhecimento astronômico preciso justamente porque viviam sob esse céu. A posição das pirâmides e seu alinhamento com certas estrelas não é acidente, é intencional. O poço dentro da grande pirâmide se alinha com a estrela polar. A constelação de Órion, que os egípcios antigos associavam ao deus Osíris, está relacionada com o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé. O céu não era decoração para eles, era um mapa, e as pirâmides eram pontos de referência nesse mapa. Você está assistindo a um mergulho profundo no Egito, e ainda faltam alguns pontos importantes. Obrigado por ficar até aqui. Se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque a gente tem mais vídeos assim sobre países, culturas e histórias que valem a pena conhecer a fundo. O papiro de Edwin Smith é considerado o documento médico mais antigo do mundo. Descreve 48 casos de diagnóstico médico e cirúrgico com uma abordagem surpreendentemente empírica. Não é um documento de magia ou religião. É um documento de observação clínica. Ele descreve como examinar um paciente, o que observar, o que concluir. Existem descrições de procedimentos cirúrgicos, de como suturar feridas, de como lidar com fraturas. E existe, pela primeira vez na história, o conceito de que certas condições são intratáveis. O papiro usa a frase, é uma doença que não trato para casos que o médico considera além das possibilidades de cura. Isso é um reconhecimento dos limites da medicina que parece muito contemporâneo para um documento de 4.000 anos. Os egípcios antigos também tinham contraceptivos. Existem papiros que descrevem métodos de anticoncepção. Alguns envolviam aplicações de substâncias como esterco de crocodilo.
Outros eram baseados em plantas. A eficácia desses métodos é discutível, mas a existência deles diz algo importante. 4.000 anos atrás, em uma sociedade que associamos a múmias, pirâmides e faraós, havia pessoas pensando em planejamento familiar. Havia mulheres buscando controle sobre seus corpos. Havia médicos prescrevendo tratamentos para isso. Isso não é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa no Egito Antigo, e talvez seja por isso que vale a pena pensar naquilo. A múmia de Ramsés II é um dos casos mais fascinantes da interseção entre o mundo antigo e o moderno. Ramsés II morreu por volta de 1213 a.C., com aproximadamente 90 anos de idade. Foi um dos faraós mais importantes e mais longevos da história do Egito. Guerreiro, construtor, diplomata, assinou o que é considerado o primeiro tratado de paz documentado da história com os hititas. Sua múmia foi encontrada em 1881 e está hoje no Museu Nacional do Cairo. Em 1974, os arqueólogos perceberam que a múmia estava se deteriorando, estava sendo atacada por fungos, e então aconteceu algo extraordinário. O governo egípcio emitiu um passaporte para Ramsés II, um passaporte oficial egípcio, com fotografia da múmia, para que ela pudesse viajar para a França para tratamento médico. No passaporte, na linha de profissão, estava escrito: Rei. A múmia recebeu honras militares no aeroporto de Paris. Porque um rei, mesmo que morto há mais de 3.000 anos, permanece rei. Ramsés II foi tratado, os fungos foram eliminados e ele voltou ao Cairo. Isso é exatamente o tipo de coisa que só pode acontecer no Egito. Estamos chegando perto do final desse mergulho pelo Egito, mas antes de encerrar, quero deixar uma observação sobre o que significa visitar o país hoje. O turismo no Egito tem uma dimensão que vai além do entretenimento. Quando você está diante da Grande Pirâmide, você está diante de algo que existia quando a Europa toda ainda estava no que consideramos pré-história. Quando você está dentro da tumba no Vale dos Reis, você está no mesmo espaço físico que um ser humano que viveu há mais de 3.000 anos decorou com esmero para garantir a própria eternidade. Não há vidro separando você daquilo. Não há reprodução digital. É a coisa real. E isso é algo que poucas experiências no mundo conseguem oferecer. A última coisa que quero dizer sobre o Egito é sobre o rio Nilo ao entardecer. Se você algum dia estiver no Egito e tiver a oportunidade de estar às margens do Nilo ao entardecer, em Luxor ou em Assuã, quando o sol está baixo e a luz é laranja e dourada sobre a água, você vai entender uma coisa: que as civilizações não nascem por acidente. Elas nascem de lugares que oferecem as condições certas para que seres humanos se fixem, prosperem e criem. O Nilo foi essa condição para o Egito. A água que ia e vinha todos os anos, que deixava a terra fértil, que permitia alimentar populações crescentes, que criava uma rota de comunicação e comércio natural. Sem o Nilo não há pirâmides. Sem as pirâmides não há faraós. Sem os faraós, não há aquela civilização extraordinária que deixou marcas tão profundas no mundo que ainda estamos tentando entender como funcionava. O Egito é um país que te lembra de algo que o ritmo acelerado da vida moderna faz a gente esquecer. Que o mundo é antigo. Que os seres humanos existem há muito mais tempo do que qualquer estrutura social atual. Que houve formas de organizar sociedades, de entender o cosmos, de construir coisas e de morrer que eram completamente diferentes de tudo que temos hoje. E que essas formas deixaram monumentos que ainda existem, que você pode tocar, que ainda causam perplexidade nos melhores engenheiros do planeta. O Egito é o lembrete físico de que o mundo não começou com a nossa geração. Que existiram pessoas antes de nós que também construíram, amaram, temeram a morte e buscaram a eternidade. E que de certa forma elas encontraram. Porque estamos aqui, 4.000 anos depois, ainda falando delas. Se esse vídeo te fez pensar de forma diferente sobre o Egito, ou sobre a história em geral, me conta nos comentários. Esses vídeos existem por causa das pessoas que ficam até o final, que comentam, que compartilham e que se inscrevem. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é um bom momento para fazer isso. A gente tem muito mais vídeo como esse sobre países, culturas, histórias e mistérios que o mundo inteiro conhece por cima, mas poucos entendem em profundidade. O Egito é apenas um deles.